Oi, candidato. E aí, candidata? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Espero que sim. Mais uma dica do professor Bellinati para sua prova do Enem na área de biologia. Bom, o Enem gosta de cobrar ecologia, isso a gente já sabe, isso a gente consegue descobrir analisando as últimas provas. Mas o Enem gosta também de dar um enfoque evolutivo para a construção de suas questões. Por quê? Porque a biologia só vai fazer sentido sob a luz da evolução. Então, quando eu começo a pensar em evolução, quando eu começo a usar a evolução como pano de fundo para entender os processos biológicos, eu começo a entender melhor como é que uma espécie surgiu, como é que essa espécie se adaptou, por que é vantajoso ser de uma determinada maneira e não de outra. Tranquilo? Vamos tentar então estabelecer aqui um panorama evolutivo bem abrangente, desde o surgimento da vida até o momento atual, em uma linha do tempo, essa linha do tempo que está aqui atrás de mim. Vamos na tela para você me acompanhar melhor. Essa linha do tempo mostra os eventos biológicos ocorridos em bilhões de anos, desde a formação da Terra, formação do planeta Terra, até os dias de hoje. Então, vamos lá. A Terra tem mais ou menos uns 4,5 bilhões de anos. Durante mais ou menos uns 500, 700 milhões de anos, a Terra foi um planeta não habitado, pois a vida só teria surgido em torno de 3,8 ou a 4 bilhões de anos atrás, certo? Quando esses seres vivos têm o seu surgimento no ambiente, a gente diz que eles ainda são apenas conjuntos de moléculas orgânicas com capacidade autorreplicativa, o que alguns gostam de chamar por aí como sendo os coacervados. Esses coacervados foram ficando cada vez mais complexos, até então que eles deram origem ao que a gente chama de procarioto. Procarioto é como uma bactéria, é um organismo simples, feito de apenas uma célula, que tem membrana, que tem todo o seu conteúdo citoplasmático ou citosólico reduzido a uma porção líquida, que tem água, proteína e sais, uma molécula de DNA circular e organelas que são os ribossomos para a síntese de proteína. Tranquilo? Volta lá na tela então para a gente continuar a fazer a leitura dessa linha do tempo. Vamos lá. Então a gente tem os procariotos datados, como mais ou menos tendo surgido a 3,5, ok? Um pouco mais adiante, há 2,5 bilhões de anos, teríamos o surgimento da fotossíntese. Então aqui a gente tem os seres autótrofos, os seres capazes de fabricar o próprio alimento. Não que eles não existissem antes. Talvez, antes dos autótrofos fotossintetizantes, tenham surgido os autótrofos quimiosintetizantes. Mas vamos dar uma ênfase para os fotossintetizantes. Então lá de volta na tela. Quando a gente tem esses autótrofos fotossintetizantes, eles são ainda procariotos. Eles são então como se fossem bactérias fotossintetizantes. E somente em torno de 2 bilhões de anos atrás é que surgiram os eucariotos. O que é um eucarioto, minha gente? Um eucarioto é aquele organismo composto de uma única célula ou de várias células, num primeiro momento uma célula só, e essa célula é muito mais complexa. Essa célula tem, além do DNA, além do ribossomo e além da membrana, muito mais coisas, como por exemplo, o cloroplasto, a mitocôndria, o núcleo, o retículo endoplasmático, o granular e o liso, o complexo golgiense, certinho? Então como é que isso pode aparecer numa questão? Ele pode querer que você interprete um gráfico como esse de surgimento da vida e responda, quem veio primeiro, a fotossíntese ou o cloroplasto? O que é que você responderia? A fotossíntese, pois o cloroplasto é derivado de uma bactéria que foi, por endossimbiose, englobada por uma célula eucariótica, que então depois teve a formação desses organismos aqui, os eucariotos. E só depois, há mais ou menos 1 bilhão de anos, é que a gente teria o surgimento dos multicelulares. E de lá para cá, nesse último bilhão de anos, é que teve toda essa diversificação da vida, com a formação do que a gente chama hoje de plantas, de animais, de fungos e todos os demais seres vivos. Certinho, minha gente? Então, fica aí a dica, aquele abraço e boa prova!